Hoje vamos falar com um ex-jogador que atuava como uma muralha em campo. 22 anos de carreira, o ex-goleiro jogou em grandes times como Palmeiras e Flamengo. Detentor de diversos prêmios, entre eles o goleiro menos vazado nos campeonatos paulista e brasileiro. Assista essa história e inspire-se. E vamos falar com a simpatia, Sérgio Luiz de Araújo. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, obrigado por nos receber e receber quem está em casa nos assistindo. Eu que agradeço o convite e a gente está aí esperando uma oportunidade para mostrar o que nós fizemos aí na nossa carreira. Né? Maravilhoso. Hoje queremos conhecer o Sérgio Luiz, jogador, ídolo por onde passou, o lado empreendedor do Sérgio Luiz e também o lado família. Fechado, Sérgio? Fechado. Vamos lá. Ao final, vamos abordar uns hobbies dele, que eu sei que um deles é pescaria. Só um, mas tem outros também. Fechado. Sérgio Luiz de Araújo, conta pra gente. Sérgio Luiz de Araújo, nascido em Caloré, Paraná, 22 anos de carreira, jogou em grandes times, foi ídolo por onde passou. Sérgio, nós vamos falar de cada etapa da sua carreira, claro. Mas vamos começar pela sua infância em Caloré, no Paraná. Como foi sua infância e qual era o seu sonho nessa época? Então, Conrado, a minha infância ela foi, como todos da época, né? Um garoto espoleta. Eu nasci no Paraná, Caloré, e com 10 anos eu vim para São Paulo, cidade de Carapicuíba, aqui próximo de Alphaville. Então você imagina, né? Eu numa família de 6 irmãos, 3 homens e 3 mulheres, eu sou o mais novo dos homens, né? O caçula. O caçula? E aí os irmãos também, nós chegamos aqui, e aí acabamos vindo de uma família onde meu pai também jogou futebol, mas não foi profissional. Então essa veia de esportista, eu e meus irmãos nós tínhamos, mas os dois foram trabalhar, né? E eu... Que eram mais velhos, né? E tinha que realmente sustentar a família, uma família muito simples, e aí acabei tendo um pouco esse lado de esportista, brincando na rua, já despontando um pouco de qualidade na parte atlética e acabei na escola, e, enfim, nos jogos que tinha aqui na cidade, eu comecei a participar de alguns campeonatos e acabei mostrando um pouco da minha intimidade. E o interessante é que muita gente não sabe que eu comecei com 11 anos na linha, aqui já em Carapicuíba. Ah, jogava na linha, não no gol. Interessante. Interessante. Eu comecei na linha e depois eu acabei... o goleiro faltou no dia lá, estava chovendo, o treinador falou, quem gosta de jogar no gol? E eu gostava de jogar no gol, nas brincadeiras. E você já era mais alto que o pessoal da época? Né, com 11 anos você não dá aquele esticão, né? E eu era magrelão e tal, mas não tinha dado o esticão ainda do garoto com 11, 12 anos, com 13, 14 que você dá o esticão. E aí falei, eu gosto de jogar no gol e fui pro gol, fui o melhor em campo. E aí o treinador falou assim, a partir de hoje não precisa trazer mais outro goleiro, esse aqui vai ser o meu goleiro, o Sérgio. Já começou ali. Começou ali, a minha infância foi bem aí. Maravilhoso. E você entrou para o Palmeiras em 1989. Eu gostaria que você nos falasse, lá foi ídolo, né? A gente vai falar um pouco de cada etapa, mas fala um pouco, como foi essa transição, o fato de você jogar em Osasco e ir para o Palmeiras? Que acho que isso é muito interessante para a gente falar. Eu, como falei, aí a minha infância foi dessa forma e acabei jogando os outros campeonatos. Entrei na várzea com 16 anos, né? Estudando, jogando e trabalhando. Eu trabalhava numa metalúrgica também até os 16 anos e jogava no final de semana. Fazia duas frentes. Estudava, trabalhava, estudava e de final de semana eu jogava. Não há dor sem sacrifício, pois né, Sérgio? Muito sacrifício, muito trabalho mesmo. E eu era muito empenhado. E aí acabei tendo esse convite do seu Marchetti, né, que na época hoje é falecido. Ele chamou eu e tinha outro amigo que chamava o Gerry Leandro, que também é daqui, um amigo meu que é o Gerry. Nós fomos eu e ele para Osasco. E aí acabamos ficando lá na seleção de Osasco. Então nós jogávamos de final de semana só lá, né?
E aí acabamos disputando jogos abertos, regionais, por Osasco, em 1988. 88. E aí, nesse momento, onde foi que apareceu a oportunidade de um treinador que era muito conhecido, o seu Marchetti, foi convidado pelo Palmeiras para ser o treinador da base lá, do juvenil e juniores, onde ele levou eu e mais 10 jogadores da seleção de Osasco para compor lá uma fase de testes para ver qual poderia ficar. E eu acabei ficando 2 meses e meio de teste no Palmeiras, onde eu fui qualificado, eu e o Gerry também foi, para assumir ali, passamos no teste e ficamos no Palmeiras desde então. Aí a minha entrada no Palmeiras se deu na data de 1989, no dia 13 de janeiro. Olha, que eu lembro até a data, impreterivelmente. Tem a memória boa. E como boa. foi contar para os seus familiares entrar num grande time como esse? Então, nesse momento eu era muito conhecido aqui já na região, porque eu jogava muito na várzea, tinha esse lado, como eu falei, vinha sempre jogando. E já era o seu sonho mesmo, já era meu sonho, já tinha 1,88 m de altura. Bom, vamos falar dos anos de 1992 e 93, onde foram os anos de muita glória para o Sérgio e também para o torcedor do Palmeiras. Então, quero que você conte um pouco para a gente sobre essa fase e essa substituição do Veloso por você, que eu acho que marcou muito os torcedores, né? Falo sim, Conrado. Em 92, eu fui emprestado em 91 para... Como não conhecia o pessoal do Palmeiras, eu não tinha espaço no time de cima, né? Sim, imagina. E quando você sobe profissional, você se profissionaliza e aí automaticamente, se você não tem espaço, eles emprestam você. E aí me emprestaram para o time do Ceilândia, em Brasília. Ceilândia. Aí eu fui disputar um campeonato lá brasiliense, onde não tinha muita visibilidade, né? E por sinal até hoje não tem muita ainda, melhorou bastante. E lá eu fui vice-campeão e o melhor goleiro da competição. Meu time não era lá um time, uma terceira força, quarta força, eu fui muito bem nesse campeonato e aí no retorno, já de 91 para 92, na virada, o presidente do Palmeiras, que era o seu Faquina, né? Grande Faquina. Então, uma gratidão enorme pela família, pelo filho, pelo presidente que buscou informações e através de um outro funcionário do clube, que é o seu Dilon, que hoje, infelizmente, não está entre a gente, que eu tenho uma gratidão enorme por ele. O seu Dilon também me ajudou muito. Aí esse goleiro saiu aqui, porque ele sabia todas as questões dos jogadores, de contrato, enfim. Que legal, uma pessoa bem próxima, Isso, né? E ele sabia ele que sabia o que eu estava fazendo fora do Palmeiras. Então o seu Dilon passou para o seu Faquina, esse goleiro está indo muito bem e tal. Então é bom dar uma chance para ele. E aí foi na virada de 91 para 92, onde eu fui apresentado para o Palmeiras como ali um goleiro que estava integrando a parte profissional. Estava subindo para o profissional mesmo de vez. Olha que legal. E aí em 92, onde eu me apresentei, e só tinha 7 goleiros. Só isso? É um time de futebol de goleiros. Perfeito. Né? E na época, você sabe, todo mundo sabe, quando você tem o começo do ano, você tem a pré-temporada. Então é onde o treinador define o seu elenco, ele define o seu time real que vai começar um campeonato e ele estuda todo o projeto para ele fazer o ano dele, né? E aí foi onde eu me apresentei, tinha 7 goleiros. Tinha o Carlos, que tinha sido recém-contratado, que eu era fã, e encontrei ele no Palmeiras. E o Ivan, que era o goleiro já do clube, já mais velho que eu, que foi o segundo goleiro. E o Veloso estava retornando de empréstimo também, junto comigo. Nossa. E tinha o César, que é o César que todo mundo conhece, que estava retornando de empréstimo também, tinha sido campeão no Lemense. Sim. Estava retornando. E tinha mais 2 goleiros que eram da base lá, que estavam juntos, que eram o Wilton e o Paulo. Certo. E eu estavam juntos. Então eram 7 goleiros. E aí, para definir, você sabe que tem que ter o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, o Ivan e o Carlos eram o primeiro e o segundo, aí ficou quem seria o terceiro? O Veloso já tinha sido o ídolo do clube, já era um cara conhecido, ele não quis ficar no banco como terceiro, porque ele falou, vou voltar para o União São João. O César também teve uma proposta irrecusável para retornar no time onde ele tinha sido campeão, retornou para lá, surgiu uma oportunidade para mim. Coincidências da vida. Deus me colocou no lugar certo, não era certo, era para ser a minha oportunidade. E eu sempre fui um cara muito católico, assim, um católico e era um cara praticante, cristão, né? Sou até hoje. E eu era muito de fé, sou de fé e eu gostava dessa... Falei, é a minha chance. E aí foram acontecendo tudo para que eu pudesse brigar por aquela oportunidade. E aí eu abriu a porta para mim, porque o César e o Veloso foram embora e ficou a disputa entre eu e o Paulo. E o que me deu essa vantagem foi porque eu saí, tinha jogado, disputado o campeonato. Os dois só tinham ficado no clube.
Você tinha uma experiência a mais, né? E era o treinador Nelsinho Batista que me deu a oportunidade. Nelsinho Batista... Tinha um carinho especial. Pois é, ele olhou, ele não me conhecia bem, mas nos coletivos, na hora de você... O coletivo é diferente do treinamento, você joga um time contra o outro. Sim. É onde ele observa. E aí ele acabou observando e falou, ó, eu quero o Sérgio como terceiro goleiro. E ali, então, foi onde eu fiz meu primeiro contrato, onde eu comecei a receber uma graninha legal. Olha, e aí, que legal. 1992, eu comecei a assinar meu primeiro contrato, que o seu Dilão estava lá e me agradeceu, eu agradeci ele também. Foi onde eu assinei o primeiro contrato de 1 ano, comecei a receber um dinheiro legal, ajudar a família, comecei a realmente ter uma oportunidade na vida ali. Aí, abriu assim as portas, eu comecei a treinar e foi acontecendo as coisas naturalmente. Chegou onde chegou, né? E a gente vê essa fé, essa energia positiva de você, Sérgio, estamos aqui do seu lado. Agora, conta pra gente sobre o ano de 93, onde você, paulista, brasileiro, melhor jogador, menos vazado. Conta pra gente, acho que é muito legal a gente saber essa história de superação. Você falou bem, na virada do ano 92, o Palmeiras já tinha sido finalista, que ele foi para a final. E o Carlos, aconteceu tudo. O Carlos saiu, o César voltou e jogou na minha frente, porque eu não era um goleiro ainda com 22 anos. Claro. O César era mais velho e mais experiente. Ele jogou na minha frente a final de 92. E tem uma história legal, porque os goleiros se concentram juntos, né? São dois, um quarto para 2 jogadores, as concentrações. E aí 2 zagueiros, dois atacantes, e os goleiros se concentravam juntos. E aí, nesse momento, quando eu estava já o ano todo treinando, estava muito bem fisicamente, já estava evoluindo muito, o César jogou a final 92. E aí, tem uma história legal. O César, pô, Sérgio, 16 anos na fila, eu vou ser o goleiro campeão. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. E eu, naquela vontade de ganhar tudo, falei, claro, cara, vamos ser campeão, aquele negócio todo, né? E eu fui feliz, porque estava num lugar onde muita gente queria estar, né, cara? E eu estava conquistando muito rápido as coisas. E ele foi para a final, e infelizmente, na época, o time não engajou, não foi legal. O São Paulo, uma seleção. São Paulo foi lá jogar o Mundial, voltou e ainda ganhou da gente, né? Enfim. Aí na virada de 93, onde você perguntou, que teve a questão da Parmalat, que já investiu mais, fez uma seleção. E aí aconteceu o seguinte, o César operou o joelho na virada do ano, o Veloso retornou. Quando o Veloso retorna, o Ivan já tinha saído, o Veloso foi o primeiro goleiro a assumir a titularidade. Ele tinha ido muito bem no União São João. Aí veio o Roberto Carlos, aquela seleção que montaram em 93 e eu fiquei diretamente no banco. Sim. Aí começou quando ele Luxemburgo, começou o Campeonato Paulista, onde nosso time era imbatível. Aí ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. No 4º jogo, infelizmente, o Veloso veio a se machucar numa bola contra o Rio Branco da Americana. Estávamos perdendo 2-0 no Parque Antártico. Ele machuca, ele defendeu. No começo da temporada. Ali estourou o dedo aqui, né? Quebrou o dedo e na virada do primeiro tempo. Aí o meu treinador de goleiro falou assim, agora é com você. Aí foi onde outras coincidências da vida. Aí eu retornei no jogo, entrei no lugar do Veloso, né? Tava 2-0 pro Rio Branco de Americana, aí muita chuva, aquele nervosismo todo, né? Primeiro jogo como profissional. Substituí no Veloso e o time acabou empatando com o Rio Branco de Americana, 2-2. Aí entra a história onde falei, começou o ciclo aí de jogos meus, onde eu cada vez mais ia ganhando. Aí depois eu joguei contra a Ponte Preta, já no clássico contra o Corinthians eu casei. No começo da carreira. Já tinha marcado o casamento, era reserva, marquei o casamento. Ficou famoso e casou. Sérgio, e quantos jogos você jogou em 93? Joguei 87 jogos e fui campeão paulista, né? Desse campeonato que eu estou te falando, campeão paulista. E logo em seguida veio o torneio Rio-São Paulo, onde nós fomos campeões também novamente em cima do Corinthians. E em 93, aí fomos para o Brasileiro, onde eu fui sagrado como o goleiro menos vazado da competição e também campeão em cima do Vitória da Bahia. Então, 3 títulos no ano, 87 jogos, foi um ano maravilhoso para mim. Excepcional. Excepcional. Acreditar, superação e fé. As palavras de Sérgio. Verdade.